Olá pessoal, tudo bem, né? Estamos aqui de volta com um vídeo para vocês para falar um pouco da carta do apóstolo Paulo, né? Ou epístola de Paulo a Filemon, não é? Onde nós vemos aqui uma carta pequena que não compreende capítulos, mas sim apenas de versículos, né? Com 25 versículos. E eu estou aqui com a Bíblia, né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, aonde ela tem algumas informações que é importante a gente conhecer um pouco do livro de Filemon. É, se você não teve a oportunidade de lê-lo, é importante lá no Novo Testamento. E nós vamos ver que o livro de Filemon, como já tinha falado, composto por 25 versículos, autor Paulo, né? O tema que é descrito ao livro de Filemon é reconciliação, onde ele escreve ali para seu amigo Filemon em nome, né, de Onésimo, né, qual Paulo ele se encontrava lá na prisão. Segundo alguns historiadores, né, pesquisadores da Bíblia, eles apresentam que este livro tem sido escrito em cerca de 62 depois de Cristo. E existe umas divisões que os próprios estudiosos eles fazem, né? Aonde ele já começa com a estima de Paulo por Filemon, aonde ele apresenta a razão de ação de graça, o motivo da sua grande alegria, vai fazer o seu apelo em favor de Onésimo, né? E vem a sua petição. Então, vou ler aqui para vocês o livro de Filemon, para que assim possamos ter esse momento de reflexão da palavra. Diz assim: Prefácio, saudação e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Esse é o momento em que Paulo ele diz com quem está escrevendo e para quem, né? Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Então temos aí a questão de Paulo, ele apresentando a razão, né, de ação de graça e o motivo da alegria dele. E depois continua no versículo 8: Pelo que ainda não tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia, peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, já começa o apelo de Paulo por Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Paulo ali ele conseguiu trazer Onésimo para Cristo, né? O Onésimo ele aceitou a Cristo como seu Salvador por meio das palavras que Paulo tem pregado ali nas prisões. Nós vemos aí Paulo como aquele apóstolo que onde quer que ele estava, ele sempre estava pronunciando Jesus Cristo. E Onésimo foi um dos que ouviu ali e tem aceitado essas palavras e ao Cristo como Salvador. Aí o versículo 11 continua: O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, eu tu tornei a enviar. Segundo alguns historiadores, ele vai, pesquisadores da Bíblia, ele vai ver que como se Paulo aqui estivesse fazendo um trocadilho, né? Porque ele usa esse termo que te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil, porque o nome Onésimo, né, do grego, ele significa útil, né? Utilidade. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que
o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, mas já como servo, não como servo, desculpa, né? 16 diz, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Segundo o que nós estudamos, nós vemos que naquela época ainda existiam os escravos, né? Então Onésimo ele era um escravo, era o servo na época de Filemon, e ele havia fugido de seu senhor. E na regra de Roma, né? Porque daqui a pouco nós vamos ver a origem dessa carta e onde foi que chegou, né? O local, a cidade. E nós vamos ver que em Roma, pela regra deles, qualquer escravo que fugisse, ele teria que ser castigado ou morto. Né? Existiam essas regras. E assim Paulo ele já mostra o lado cristão, como o cristão deve proceder numa situação dessa, diante da escravidão. Como é que os cristãos eles devem agir? E Paulo ele mostra na questão, na forma de carinho, de respeito, de que Onésimo não deveria mais tomar ele como servo, né? Desculpa, de que Filemon não deveria tomar Onésimo como servo, mas sim como irmão amado, porque foram criados por Cristo Jesus. 17, sim. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Né? Onde nós vamos ver que pela carta aqui mostra-se que Filemon ele tinha a sua casa também como local de adoração. Naquela época em que ainda o cristianismo estava sendo propagado naquelas regiões da Roma, né? Todo aquele império, aquela situação de perseguições, ainda existiam casas que tinham seus locais de cultos e adoração ao Senhor Jesus Cristo. E a casa de Filemon era uma das, né? E lá no final, lá no livro de Filemon, no versículo 22, vem os agradecimentos, né, saudações de Paulo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que, pelas vossas orações, vos hei de ser concedido. Sauda-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus companheiros ou cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Né? Nós vamos ver que quando essa carta ela foi escrita, como disse no início, quando Paulo estava na prisão, cerca de 62 depois de Cristo, no ano 62. E o que entendemos, né, como a Bíblia responde, a própria Bíblia, é que essa carta de Filemão, ela foi encaminhada junto com a carta de Colossenses, quando Paulo também escreveu à igreja de Colossenses, onde nós podemos ver que eles fazem uma comparação, né, dos nomes que foram mencionados. Nós vamos ver que nos versículos 1 e 2, ele vai mencionar lá o irmão Timóteo, vai falar da nossa irmã Áfia, Arquipo, né? Aí se nós formos lá para os versículos 10, 23, 24, ele vai falar também do Onésimo, né? O 23 e o 24 vão falar de Epáfras, de Marcos, Aristarco. E quando nós fazemos essa comparação com Colossenses 4 e o 9, nós vamos ver aqui que Colossenses 4 e 9, o que é que ele diz? Ele vai falar: juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é de vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Veja, o que é que ele já começa. No versículo 7 já começa de Colossenses 4 e o 7. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei
para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão que é dos vossos, eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. E lá continua no 10, né? Aristarco, que está comigo preso, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, né? E ele vai continuando, expressando lá no versículo 14 do capítulo 4 de Colossenses, vai falar de sauda-vos Lucas. Então, todos que foram citados aqui em Filemão, também está sendo citado lá no Colossenses, ou seja, aquela mesma compreensão do mesmo período da prisão em que Paulo se encontrava, quando ele levou a carta de Colossenses, também ele encaminhou a carta de Filemão, onde nós vamos observar que subentendemos, né, pela questão da Bíblia, respondendo a própria Bíblia, que Filemão ele morava em Colossos e que essas duas cartas elas foram escritas e foram entregues juntas. O que é que nós vamos ver aqui é que é uma carta em que ele nos mostra a reconciliação, a importância do amor, da valorização das pessoas, né? Uma carta que ele vai nos mostrar que devemos perdoar, né? Quem nos ofendeu, quem nos machucou, e assim dar-nos a oportunidade de reconciliarmos por meio do Senhor Jesus Cristo, porque é isso que Cristo ele nos ensina, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E muitas vezes nós perguntamos quem são nossos próximos. Nossos próximos são até aqueles que tentam nos ofender, que tentam até nos derrubar, não é verdade? Mas devemos amá-los, devemos nos reconciliar com Deus de forma a conseguirmos o amor por essas pessoas, de formas a mostrarmos também ao mundo que nós fazemos a diferença. Assim podemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E finalizo aqui nosso momento com essa descrição um pouquinho, só um estudo básico e um aprendizado sobre o livro de Filemão, né, com o versículo 25. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém.